O Tico começa dizendo, e aí, tudo bem? Tá no telefone? Ela diz que sim, ele fala que não quer interromper, mas que ele gostaria de falar com ela por 30 segundos e que depois vai sair do caminho dela. Mas ela diz, não dá, desculpa. Ele fala que o nome dele é Tico e pergunta qual o nome dela. Ela, me desculpa, não dá, não posso. Então ele diz que tudo bem. Ele fala, caramba, sério, será que não dava pra ela falar um pouco comigo rápido? Ele fala que ela não quis conversar, mas que tá tudo bem. E diz que ele espera que ela se mantenha firme nessa posição. E ele fala, mas agora tá voltando. Ele fala que ela tá olhando para dentro do carro dele. Ele fala, caramba, vai ser melhor ela dar a volta, né? E depois que ela bate na janela dele, ele fala, e aí? E ela fala, ei, e aí, como vai? Ele fala, eu tô bem. E ela diz, legal. E ele fala, e aí? Ela pergunta qual o nome dele, e ele pergunta, agora você quer saber meu nome? E ela diz que sim. Ele pergunta, por que você quer saber meu nome agora? E ela diz, bem. Então ele fala que se ela quiser conversar com ele, vai precisar dar a volta. E ela fala, dar a volta? E ele fala, agora ela tem tempo. E ele fala, e aí? E ela, oi, como vai? Ele fala que está bem, e ela diz que ela também. E ele fala, legal, e aí? E ela diz, você tem um carro legal. E ele, obrigado, obrigado. E diz que isso acontece com frequência. Ela fala que isso é bom e diz que também gostou da roupa dele. Ele agradece, fala que já estava indo embora e pede pra ela não fazer ele perder o tempo dele. E ela, desculpa? Ele fala, eu já estava saindo, não me faz perder tempo. Ela fala, caramba, o que você quer dizer? Então ele diz que vai sair. Ela diz a porta asa de borboleta. E ele pergunta, tá falando da porta? E ele pergunta, e aí? Ela, bem, e você? Ele fala, tô bem, obrigado por perguntar. E diz, e aí? Em seguida pergunta qual o nome dela e diz que ele nem perguntou no começo. E ela diz que o nome dela é Lídia. Ele fala, legal, por que você não quis nem sequer dizer o seu nome pra mim no começo? Ela diz que estava no telefone e que estava muito ocupada. Ele fala que ela foi muito grosseira e pergunta, você não acha? Ela pede desculpa. Ele fala, tudo bem, você tá pedindo desculpa, pra mim, tanto faz. Eu não me importo. E diz, vamos seguir em frente, não é isso? E ela diz que ele parece chateado. Ele fala, não, por que eu estaria? Ele fala que então ela disse que ela estava numa ligação importante. Ela fala que não era importante, mas que ela estava ocupada. Ele fala que estava olhando para ela quando de repente ela desligou o telefone e resolveu voltar. Ela fala que resolveu desligar o telefone. E ele pergunta, o que fez você voltar animadinha assim? Então ela diz que ele é um fofo. Ele pergunta, você gostou do carro? E ela diz que sim. E diz que é muito bonito. Ele pergunta o que ela gostou. Ela fala que ele é bonito e também elegante. Ele pergunta se é bonito e elegante e ela diz que sim. Ele pergunta se ela já esteve em um carro desses antes. Ela diz que sim, ele fala legal. E fala que o amigo dela tem um parecido. Ele, como é que é, seu namorado? Ela diz, não, meu amigo. Ele fala que pela forma que ela agiu, ele pensou que ela tivesse um namorado. Ela diz, não, eu só estava no telefone mesmo. E ele fala, então você não tem namorado. E ela diz que não. Ele pergunta se ela é solteira e ela fala, sou solteira. Ele pergunta o que ela pretende fazer mais tarde. E ela diz que pretende vender algumas roupas. E ele pergunta, vender o quê? E ela fala que algumas roupas. Ele fala que não conseguiu ouvir e pede para ela chegar mais perto. Ela diz, vender roupas. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que vende roupas. E ele fala, é isso que você faz? E ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo ela faz isso. Ela diz que já há uns 12 anos. Ele fala, legal, legal. Ele pergunta o que a levou a fazer isso. Ela diz que adora a moda. E ele fala, legal. Ela fala que ele parece estar na moda. E ele fala, você gosta do que eu visto? E ela diz que sim. Ele fala que só vestiu essa roupa porque hoje está frio. Ela fala que está muito bom e ele pergunta se ela cria esse tipo de roupa. Mas ela diz que não, que ela não trabalha com designer, mas que ela pretende começar nessa área. Ele fala, legal. Ele pergunta, quem era de tão importante pra você não tá nem aí pra mim no começo no telefone? Ela fala que estava ligando pra ver se tinha uma loja que ela estava procurando se estava aberta. Ele fala, sinceramente, não parecia que você estava falando com alguém no telefone. Ele fala que ela estava sorrindo e ele tentou falar com ela. Ela diz que ela estava um pouco distraída. Ele pergunta se ela não estava querendo ser incomodada. Ele fala
fala que se fosse isso, ele respeita, mas pergunta por que ela resolveu voltar. Ele fala que não gosta de perder o tempo dele e que até agora eles estão andando em círculos. E ela diz que tudo bem. Ele fala, você me entende o que eu quero dizer, né? Ele pergunta, por que você voltou? Por que você tá rindo? Ela fala que voltou porque ele queria conversar com ela e que está um dia ensolarado. Ele fala, entendi, vem cá. Ele pergunta o que ela quer com ele. Ela pergunta como assim e pergunta o que ele vai fazer. Ele pergunta o que eu vou fazer. Ele fala que provavelmente ele ia procurar algum lugar para comer. E ela, sério? E ele diz que acordou com fome. Ela pergunta se ele ainda não comeu e ele fala, não, ainda não. E em seguida diz que primeiro ele foi para a academia. Ela pergunta se ele não quer ir para um restaurante, ele fala restaurante, e pergunta como ela sabe que ele tem tempo para ela. Ela fala que ele acabou de dizer que estava com fome. Ele fala que isso não significa que ele vai com ela, principalmente porque no começo ela não queria nada com ele. Ela fala, tudo bem, eu vou te deixar em paz. E ela pergunta, você quer que eu te deixe em paz? Ele fala que não se trata de deixar em paz, mas sim que ela não queria conversar com ele e pergunta por que agora ele daria o tempo dele para ela. E fala que ela mudou muito rápido. Ele pergunta, por que você voltou? E ela pergunta, por que não? As pessoas mudam de ideia. Ele fala que ele está confuso, porque no começo ela não estava interessada e que agora quer sair com ele. Ela fala, as pessoas mudam de ideia. Ele fala que já entendeu que ele está ali, mas que ele não está afim de perder o tempo dele. Senão ele vai entrar no carro dele e vai embora. Ela pergunta, sério, vai me deixar? Ele fala que fez uma pergunta e que ela não está respondendo. E ela pergunta, qual a pergunta? E ele fala, por que você mudou de ideia? E ela diz que ele tem um carro legal e que ela queria saber o que ele queria. Ela fala que agora ela tem algum tempo livre. Ele fala, então você tem algum tempo? E ele pergunta, isso tem a ver comigo ou com o meu carro? Ele fala que ele sente que ela está se contradizendo. Ele fala que ela realmente é muito bonita e que tem a mão delicada. Ele fala, você tá muito bem, e ela agradece. Ele pergunta, você tá nervosa? E ela diz que sim. Ele pergunta por que ela está tímida e ela fala, eu sou tímida. Ele fala que ela não ficou tímida quando voltou depois de ver o carro dele. Ela pergunta, como assim? Ele fala, você não ficou com vergonha depois de ver o meu carro. Ela pergunta se ele acha que ela voltou só por conta do carro. Ele fala que é o que parece e pede para ela se aproximar e fala para ela tomar cuidado na rua. Ele fala porque senão ela pode querer processar ele. Ela fala que não faria isso e que nem tudo gira em torno dele. Ele o quê? E ela fala, nem tudo gira em torno de você. Ele pergunta, então fala aí por que você voltou. E ela diz que só queria conversar com ele. Ele fala que parece que ela quer conversar com ele, mas que ela não sabe o que dizer. E ela diz que ela é um pouco tímida. Ele fala que ela acabou de dizer, basicamente, que ela voltou por conta do carro dele, do estilo de vida dele. Ela fala, não, tudo bem, eu vou te deixar em paz. Ele fala que não se trata dela deixá-lo em paz, mas que ele está tentando entender, mas que ele acha que eles não estão na mesma sintonia. Ela fala que está tentando conhecê-lo. Ele fala que ele acha que ela não está querendo conhecê-lo, mas sim o carro dele, o dinheiro. Mas ela fala que só disse para ele que eles poderiam sair para comer. Ele fala, sair para comer? Ela fala, mas não precisa mais, você parece estar chateado. Ele fala, não se trata de estar chateado. E ela fala que ela acha que ele gosta de ficar sozinho. Ele pergunta, você acha? E ela diz que sim. Ela fala que não tem problema e que ela respeita isso. Ele fala que às vezes é melhor ficar sozinho do que ter que ouvir um monte de besteiras. E ela diz que entende. Ele fala, sério, você me entende mesmo? E fala, ou você está dizendo apenas por dizer. E ela fala que entende como é se sentir assim. Ele pergunta se ela já esteve no lugar dele e pergunta por que ela está rindo. Ela fala que não está rindo e ele fala que não está brincando. Ele fala que está falando sério. Ela pergunta, você vai me meter em encrenca? Ele pergunta, você acha isso? Você quer se meter em encrenca? E ela diz que não. E ele fala, é sobre isso mesmo que eu tô pensando? A minha cabeça é um pouco devagar. Ela fala que não sabe. Ele fala que ela voltou batendo na janela dele e que parece que ela está interessada. E pergunta se ela ficaria com ele mesmo se ele não fosse dono desse carro. Ela fala, se você não tivesse o carro, nada, e ele fala, exatamente. Ela fala, poxa, se você não tivesse o carro, não tivesse nada, o que sobraria? E ele fala, nada, né, você ia embora, né? Ela fala que então ele não teria um potencial. Ele fala que ele acha que eles voltaram ao mesmo ponto de quando ela o rejeitou. E fala, cara, você tá rindo? E ele fala, de boa, cara, eu tô indo nessa.
boa sorte, boa vida. E ela diz que tudo bem. E ele fala, é isso aí. Ele fala, você ainda está esperando por alguém? E fala, você poderia estar aqui. E ela parece ficar ali meio confusa, mas em seguida ele vai embora.